tem essa tendência de sempre tirar a responsabilidade, de buscar algo mais fácil, Santiago? É, essa é uma pergunta muito importante, né? A primeira coisa é que nós temos, dentro de uma perspectiva de sobrevivência, a emoção, ela instintivamente nos permite sobreviver. Então, quando nós temos um pensamento mais rápido, a gente consegue, de alguma maneira, utilizar das nossas emoções e do instinto de luta ou fuga para criar condições rápidas de sobrevivência. Se eu vir por uma vertente mais racional, ou talvez dentro de uma vertente no qual eu preciso fazer interpretações, ou talvez de alguma maneira acessar o que eu tenho de informações ou o entendimento que eu tenho daquilo e de uma maneira ambiental também, não deixar que o ambiente influencie naquilo que eu vou estar tomando de decisão, isso leva mais tempo. O nosso pensamento racional, ele gasta mais energia. Ele gasta mais energia. Ficar pensando racionalmente, talvez, que não, peraí, a culpa não é do mundo, a culpa é minha, né? Basicamente, a essência da vida é como eu reajo ao mundo. Se a cobra me ataca, eu não vou atrás da cobra para falar assim: cobra, por que você me atacou? Por que você fez isso? Eu sou tão bonzinho. Não, eu vou. Não tem como eu trazer essa perspectiva, porque se eu fizer isso, eu desfaleço aqui, não tem como eu sobreviver, né? Então, dentro, né, da vertente estoicista da vida, que é como a gente reage às coisas e como eu crio condições para entender o porquê que naturalmente o mundo sempre vai ser dessa maneira, eu vou gastar muito mais energia. E gastar energia vai contra a sobrevivência. Porque o nosso DNA ele é movido a estoque. E quanto mais energia eu gasto, mais distante talvez da sobrevivência eu ficaria. Por quê? Porque eu vou deixar de estocar energia e provavelmente, dentro dessa vertente de gastar mais energia, eu vou ficar vulnerável a não sobreviver. Então, primitivamente, eu já começo a ter esses tipos de pensamentos e é mais confortável e tolerante eu, de fato, de alguma maneira, ver que é um mundo que, de alguma maneira, é cruel ou talvez dificulta as coisas ou, de alguma maneira, não facilita a minha vida. E, assim, eu tenho que tomar muito cuidado também, porque eu sou psicólogo, e se a gente for enveredar uma vertente meritocrata da vida, é como se a gente estivesse tirando uma foto da largada, da corrida da vida, onde todos saem na largada na mesma posição. Só que aí, se você for analisar de fato como esse indivíduo conseguiu chegar até a largada, você vai ver que às vezes é um indivíduo que teve segurança em casa, é um indivíduo que teve a proteção dos pais, é um indivíduo que teve a formação educacional, intelectual e todo o processo psiconeuromotriz, né, neuropsicomotriz desenvolvido, numa perspectiva de carinho, de zelo e de alimentação também. Né? Porque muitas vezes, se nós formos condicionar esses indivíduos na mesma corrida e a gente vê talvez as vantagens que esse indivíduo teve para chegar naquele momento, na hora da corrida, é como se todos aqueles que ainda têm os pais, todos aqueles que têm a segurança até os 18 anos, né, a emancipação através também da escola, das oportunidades, é como se eles tivessem, ao invés de lado a lado na corrida da vida, eles já saíssem lá na frente. Né? Então, respondendo a tua pergunta, é basicamente porque se eu tenho um pensamento rápido e também uma conduta no qual me traz para uma resposta rápida, eu gasto menos energia. E gastar energia, ou até mesmo se prontificar a entender o porquê que eu sou assim, entra também numa vertente de perdão.
perdão por aquilo talvez que eu não consegui ser, ou talvez perdão pelo passado, que muitas vezes quando eu olho para trás e vejo que eu errei em alguns pontos, ou talvez eu não tinha a capacidade de resolver os meus problemas naquele momento, e eu muitas vezes direcionei a culpa para os meus pais, ou para as pessoas, ou briguei com eles, e por aí vai, ou talvez coloquei a culpa neles. Está vendo, mãe? Eu sou assim por sua culpa, você fez. E a gente não está, muitas vezes, preparado ou condicionado a ter a maturidade ou até mesmo o córtex pré-frontal já formado, né, para a gente entender os nossos comportamentos e aceitar muitas vezes essa dura resposta de que tudo que sei é que nada sei, e um dia de cada vez a gente consegue talvez ficar mais próximo das respostas que a gente gostaria de ter, mas que de fato estão longe de responder tudo aquilo que a gente gostaria que fosse respondido. E tá tudo certo, não tem problema não. Não tem problema nenhum. E essa é a grande saga da vida, né?